Desde os primeiros passos da evolução dos primatas, há cerca de 60 milhões de anos, diferentes linhagens seguiram caminhos distintos, adaptando-se a ambientes variados ao redor do planeta. Uma dessas linhagens se desenvolveu de forma única em um dos lugares mais isolados e biodiversos do mundo: Madagascar. É nesse cenário que surgem os lêmures, primatas fascinantes que guardam traços muito antigos da história evolutiva da nossa própria ordem. Os lêmures são primatas endêmicos de Madagascar, o que significa que só existem naturalmente naquela ilha. Apesar de muitas pessoas pensarem que eles são um tipo de macaco, na verdade os lêmures pertencem a uma subordem diferente dentro da ordem dos primatas. Enquanto os macacos e os grandes símios evoluíram principalmente na África e na Ásia, os lêmures trilharam um caminho totalmente único. Acredita-se que os ancestrais dos lêmures chegaram a Madagascar há cerca de 50 a 60 milhões de anos, provavelmente flutuando em grandes balsas naturais de vegetação desprendidas do continente africano. Isolados nessa ilha por dezenas de milhões de anos, esses animais evoluíram sem competição direta com outros primatas, o que permitiu que se diversificassem em mais de 100 espécies diferentes, ocupando praticamente todos os nichos ecológicos disponíveis. Hoje, vamos explorar 7 dos lêmures mais fascinantes e curiosos do reino animal. Eles variam de espécies minúsculas, com menos de 30 gramas, até gigantes como o indre, que pode ultrapassar 70 centímetros de comprimento. Essa diversidade torna os lêmures não apenas únicos entre os primatas, mas também peças fundamentais para o equilíbrio ecológico das florestas de Madagascar. Lêmure número 1. O lêmure de cauda anelada. Entre os lêmures mais conhecidos, o lêmure de cauda anelada talvez seja o mais icônico. Reconhecido por sua cauda longa com anéis pretos e brancos, que pode ultrapassar o comprimento do corpo, ele utiliza esse apêndice como sinalizador visual para manter contato com outros membros do grupo e sinalizar presença em territórios compartilhados. Essa espécie vive em grupos sociais complexos, geralmente formados por 10 a 30 indivíduos, liderados por fêmeas, um traço incomum entre primatas, que confere às fêmeas maior controle sobre o acesso a alimentos e parceiros. O lêmure de cauda anelada apresenta dimorfismo sexual discreto, com machos ligeiramente maiores que as fêmeas, e um pelo curto e denso, adaptado às regiões semiáridas do sul de Madagascar, onde predominam florestas secas e áreas rochosas. Sua dieta é onívora, composta principalmente de frutas, folhas, flores, cascas de árvores e, ocasionalmente, insetos, o que permite grande flexibilidade alimentar ao longo das estações. A comunicação dessa espécie é multifacetada. Além das vocalizações e posturas corporais, os machos travam guerras de cheiro, esfregando secreções das glândulas antebraquiais e genitais na cauda e abanando-a em direção aos rivais para afirmar dominância ou defender território. Os lêmures de cauda anelada também exibem comportamentos de aquecimento solar pela manhã, sentando-se em postura ereta para maximizar a exposição à luz e elevar a temperatura corporal após a noite fria. Os filhotes são inicialmente carregados pela mãe e, posteriormente, passam a interagir com todo o grupo, contribuindo para a socialização e aprendizado de comportamentos essenciais à sobrevivência. Infelizmente, o lêmure de cauda anelada é atualmente classificado como em perigo, principalmente devido à perda de habitat, fragmentação florestal e caça. Estudos recentes indicam que menos de 10 mil indivíduos permanecem em áreas protegidas, tornando sua conservação prioritária para a preservação da biodiversidade de Madagascar. Lêmure número 2. O indre. Outro destaque é o indre, o
maior lêmure vivo, que pode alcançar cerca de 70 centímetros de comprimento sem contar a cauda, praticamente inexistente nessa espécie. Com pernas longas e musculosas, o indre é um saltador excepcional, capaz de percorrer distâncias de até 10 metros entre as árvores, uma adaptação essencial para se locomover nas florestas tropicais úmidas do leste de Madagascar, seu habitat exclusivo. O corpo robusto e os dedos longos facilitam a aderência aos troncos, enquanto a pelagem densa e curta ajuda na proteção contra a umidade constante das florestas. O indre é estritamente herbívoro, alimentando-se principalmente de folhas, brotos, frutos e flores, e apresenta preferências alimentares sazonais que seguem a disponibilidade de recursos. Ele vive em grupos familiares pequenos, geralmente compostos por 2 a 6 indivíduos, liderados por casais dominantes, o que reforça os laços sociais e a cooperação na defesa do território. Sua vocalização é um dos aspectos mais fascinantes. Os cantos do indre são longos, melódicos e podem ser ouvidos a mais de 3 quilômetros de distância, servindo tanto para demarcar territórios quanto para fortalecer a coesão do grupo. Cientificamente, essas vocalizações são consideradas uma das mais complexas entre os primatas, com padrões de frequência e duração específicos para diferentes contextos sociais. A reprodução do indre é lenta. As fêmeas dão à luz apenas um filhote a cada 2 anos, após uma gestação de cerca de 40 a 45 dias. E o cuidado parental é intenso, com o filhote permanecendo próximo à mãe até a independência. Essa baixa taxa reprodutiva, combinada com a perda de habitat devido ao desmatamento, torna a espécie criticamente ameaçada, com estimativas indicando que menos de 5.000 indivíduos sobrevivem na natureza. Lêmure número 3. O ai-ai. O ai-ai é, sem dúvida, um dos lêmures mais fascinantes e enigmáticos de Madagascar. Ele possui um corpo relativamente pequeno, com cerca de 40 centímetros de comprimento, mas se destaca por sua cauda longa e espessa, que pode ultrapassar 60 centímetros, auxiliando no equilíbrio durante a locomoção arborícola. Sua característica mais notável é o dedo médio extremamente longo, fino e articulado, adaptado como uma verdadeira ferramenta para pescar larvas de insetos escondidas sob a casca de árvores, um comportamento chamado forrageamento percussivo. Para localizar as larvas, o ai-ai bate com precisão nos troncos e escuta os ecos produzidos, identificando cavidades onde o alimento se encontra. Uma técnica única entre primatas, que se aproxima por convergência evolutiva do comportamento dos pica-paus. Além do dedo especializado, o ai-ai apresenta caninos afiados, que perfuram a madeira para acessar larvas mais profundas, e garras curvas e afiadas, que auxiliam na escalada vertical em árvores. Essa espécie é estritamente noturna, possuindo olhos grandes adaptados à visão em baixa luminosidade e ouvidos sensíveis que potencializam a detecção de presas ocultas. A dieta do ai-ai é onívora, composta principalmente por larvas de insetos, sementes, frutas e néctar. Ele desempenha um papel ecológico crucial, controlando populações de insetos e contribuindo para a dispersão de sementes. Socialmente, o ai-ai é solitário, exceto durante a época reprodutiva, quando machos e fêmeas se encontram para acasalamento. A fêmea geralmente dá à luz apenas um filhote por gestação, após um período de aproximadamente 45 dias a 2 meses. Estima-se que menos de 3.000 indivíduos adultos sobrevivam em estado selvagem, tornando a proteção de suas florestas e a conscientização das populações humanas locais fundamentais para a sobrevivência da espécie.
Lêmure número 4. Os sifacas. Outro grupo fascinante são os sifacas, primatas do gênero Propithecus, endêmicos de Madagascar e conhecidos por sua locomoção saltatória altamente especializada. Quando precisam atravessar áreas abertas no solo, deslocam-se na vertical, com os braços erguidos e as pernas juntas, em um movimento que lembra uma dança, chamado de saltos saltatórios laterais, que os ajuda a manter o equilíbrio e minimizar a exposição a predadores. Essa forma única de locomoção é uma adaptação ao ambiente arborícola, tornando os saltadores ágeis entre as copas e permitindo percorrer grandes distâncias em busca de alimento. Os sifacas possuem membros posteriores extremamente fortes e musculosos, além de mãos e pés adaptados à aderência em troncos e galhos, com polegares opositores que facilitam a escalada e a manipulação de folhas e frutos. A pelagem varia entre os tons das espécies. Algumas delas são o sifaca de Verreaux, que apresenta coloração branca com tons pretos e cauda branca, habitando florestas secas e espinhosas do sul e sudoeste de Madagascar. O sifaca coroado, com pelagem preto e branco, porém com tons de marrom avermelhado, principalmente no peitoral, habitando o noroeste de Madagascar, em florestas secas e também ribeirinhas. O sifaca diadema, o maior do grupo, possui pelagem que varia entre branco, cinza e dourado, habitando as densas florestas tropicais úmidas do leste de Madagascar. A dieta desses sifacas é principalmente folívora e frugívora, composta de folhas, brotos, flores e frutos, com algumas espécies adaptadas a consumir sementes duras ou cascas fibrosas, dependendo da disponibilidade sazonal. Socialmente, vivem em grupos coesos de 5 a 15 indivíduos, geralmente liderados por fêmeas, apresentando comportamentos de grooming e comunicação vocal complexa para a manutenção do grupo. A reprodução é sazonal, ocorrendo principalmente durante a estação chuvosa. As fêmeas dão à luz um filhote por gestação, após um período de aproximadamente 5 meses, e o cuidado parental envolve tanto a mãe quanto outros membros do grupo, garantindo a aprendizagem de comportamentos essenciais à sobrevivência. Infelizmente, todas as espécies estão ameaçadas de extinção, com níveis variados. A conservação dessas florestas e a proteção legal desses primatas são vitais para a preservação da biodiversidade de Madagascar. Lêmure número 5. O lêmure rato cinzento. Entre os menores lêmures, os lêmures ratos do gênero Microcebus se destacam por sua incrível adaptabilidade e tamanho diminuto. O lêmure rato de Bert é considerado o menor primata do mundo, pesando apenas 30 gramas e medindo cerca de 9 centímetros de comprimento corporal, com uma cauda que pode ser ligeiramente maior que o corpo. Apesar de seu tamanho reduzido, apresenta grande agilidade e precisão nos movimentos, essenciais para a vida em árvores e arbustos nas florestas secas e espinhosas do oeste de Madagascar. Essa espécie é estritamente noturna, com olhos relativamente grandes e adaptados à visão em baixa luminosidade, além de olfato e audição altamente desenvolvidos, que permitem detectar predadores e localizar presas, como insetos e pequenos frutos. Durante o dia, o lêmure rato de Bert se refugia em ocas de árvores ou ninhos construídos com folhas, garantindo proteção contra predadores e variações de temperatura. Uma característica fascinante dessa espécie é o torpor prolongado, um estado fisiológico semelhante à hibernação, no qual o metabolismo é drasticamente reduzido para economizar energia durante períodos de escassez de alimentos ou frio intenso. Esse comportamento é raro entre primatas e demonstra uma adaptação evolutiva única a um ambiente sazonalmente desafiador. O
O lêmure rato de Bert possui uma alta taxa de reprodução sazonal, sincronizada com a estação chuvosa, quando há abundância de alimento. A fêmea geralmente dá à luz 1 ou 2 filhotes por gestação, que permanecem dependentes da mãe durante as primeiras semanas de vida, aprendendo habilidades essenciais para a sobrevivência. Embora possa tolerar pequenas áreas fragmentadas de floresta, a contínua destruição do habitat e fragmentação florestal representam ameaças sérias à sua sobrevivência, tornando o monitoramento e a conservação de áreas naturais fundamentais para garantir a manutenção dessa espécie tão pequena quanto notável. Lêmure número 6. O lêmure vermelho de coroa. O lêmure vermelho de coroa é um primata endêmico de Madagascar, facilmente reconhecível pela pelagem marrom avermelhada e a distinta coroa avermelhada no topo da cabeça, presente especialmente nos machos. Essa espécie apresenta dimorfismo sexual acentuado, com as fêmeas exibindo tons mais apagados e discretos. Medindo cerca de 45 a 50 centímetros de comprimento corporal, com cauda proporcionalmente longa, o lêmure vermelho de coroa é ágil e se desloca predominantemente pelas árvores, embora também caminhe no solo quando necessário. Sua dieta é onívora e variada, composta por frutas, folhas, flores, néctar e pequenos invertebrados, o que permite uma grande flexibilidade alimentar em diferentes estações do ano. Os indivíduos vivem em grupos sociais de 10 a 20 animais, geralmente com estrutura matriarcal, onde fêmeas dominantes regulam o acesso a alimentos e parceiros. A comunicação é realizada por meio de vocalizações diversas, marcas olfativas e expressões corporais, mantendo a coesão do grupo e sinalizando a presença de predadores ou intrusos. A reprodução é sazonal, sincronizada com a estação chuvosa, e as fêmeas dão à luz um filhote por gestação, após um período de aproximadamente 120 dias de gestação, com intenso cuidado materno durante os primeiros meses. Atualmente, o lêmure vermelho de coroa é classificado como ameaçado, principalmente devido à perda de habitat causada pelo desmatamento, a caça e a degradação ambiental. Lêmure número 7. O lêmure de colar vermelho. O lêmure de colar vermelho é um dos maiores lêmures de Madagascar, reconhecido pela pelagem exuberante em tons vermelho-alaranjados, contrastando com a face escura e a gola de pelos longos que circunda o pescoço. Essa espécie não apresenta um dimorfismo sexual tão evidente, sendo machos e fêmeas muito semelhantes em aparência. Medindo cerca de 55 centímetros de corpo, com uma cauda igualmente longa e volumosa, o lêmure de colar vermelho é altamente ágil nas copas das árvores, raramente descendo ao solo. Sua dieta é predominantemente frugívora, composta por uma grande variedade de frutos, complementada por pólen, néctar e, ocasionalmente, folhas, desempenhando papel essencial na dispersão de sementes e na polinização de diversas plantas. Os grupos sociais variam entre 2 e 16 indivíduos, organizados de forma flexível, mas também com forte predominância feminina nas hierarquias sociais. A comunicação é intensa e diversificada, com vocalizações potentes que ecoam pelas florestas úmidas, facilitando a defesa territorial e a coesão do grupo. Atualmente, o lêmure de colar vermelho é considerado criticamente ameaçado de extinção, restrito a uma área muito limitada no nordeste da ilha, principalmente na península de Mazuala, sofrendo sérias pressões devido ao desmatamento e à caça. Os lêmures são verdadeiros tesouros de Madagascar, criaturas únicas que nos lembram da incrível diversidade da vida no planeta.
Sua beleza, comportamento fascinante e papel essencial nos ecossistemas tornam sua conservação uma responsabilidade de todos nós. Ao conhecer mais sobre esses primatas extraordinários, aprendemos a valorizar cada espécie e a importância de proteger os habitats que sustentam a vida.